Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui no ar com mais um Miaucast, o seu podcast sobre mercado imobiliário alagoano. Hoje estamos recebendo o Pedro Bonfim e a Lorena Martins. Meu nome é Márcio Piscinini. Eu sou Joel Carvalho, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Pedro. Satisfação, meu amigo. Prazer, gente. Vamos lá. Ô Pedro, me diz uma coisa. Vocês são correspondentes, né? Correspondente de financiamento bancário, né? E também são contadores. E uma dúvida que eu tenho muito comum dos meus clientes seria como que um cliente ele pode comprovar a renda por meio oficial para obter um financiamento bancário, Pedro? Pronto, essa aí é uma pergunta muito, muito recorrente, tá? Inclusive, o motivo, eu acho que a gente de ter vindo justamente fazer essa gravação agora foi esse momento do imposto de renda, né? Agora, a partir do dia 15 de março, está liberado para poder fazer o imposto de renda aí do ano de 2022. E hoje, as três principais formas que todos os bancos aceitam, tá? De unanimidade, o imposto de renda, né? Porque lá você vai estar declarando realmente o que você teve de rendimento naquele ano, com todas as fontes pagadoras. O contra-cheque, né, para quem só tem realmente uma única fonte pagadora, é CLT, e o contrato de aluguel. Poucas pessoas sabem, né? Mas os bancos eles aceitam sim um contrato de aluguel que tenha pelo menos 6 meses de vigência e que todos os pagamentos sejam feitos de acordo dentro daquela conta bancária específica. Então você tem que levar ali o extrato bancário dos 6 últimos pagamentos, mostrar que está tudo ok, para que você possa estar aí comprovando a tua renda. Legal. Essa do aluguel eu não sabia, você sabia? Eu já sabia. Eu não tinha esse conhecimento, não. Alguns clientes até acabam sabendo, mas às vezes não declaram no imposto, né? Isso também pode ser um problema, né? Isso, principalmente se ele não tiver aquele imóvel declarado, né? Você não pode receber um aluguel no nome de terceiros, né? Que esteja no nome de terceiros, aquele contrato de gaveta, né? Aquele tradicional, né? Você não pode querer comprovar a renda com um aluguel, com um imóvel que está alugado que não esteja no seu nome. Mas se for um imóvel que esteja escriturado no seu nome, esteja o contrato de aluguel, aí você pode ser. Então, só deixando claro, essa parte para um aluguel ficar comprovado a renda oficial, o imóvel precisa estar registrado e escriturado e o pagamento precisa ser feito numa conta bancária daquela pessoa. Não pode ser pagamento em espécie nem nada dessa forma. Tem que ser um pagamento que realmente esteja comprovado. Legal. E mesmo estando na PJ, também vale. Sim. Se for a PJ dele, ele entrega o contrato social da empresa com todas as alterações. Vai ser feito também, pelo menos na Caixa Econômica, tá? Ela é um pouco mais rigorosa com isso. Ela pede a consulta, né, a certidão simplificada da junta comercial, para que mostre que realmente aquela pessoa está no contrato social da empresa. Legal. Ou seja, aquele imóvel que você não declara não não vale na hora também que você precisa do banco. E tem a máxima, né? Só é dono quem registra. Né? Exatamente. E, ô Pedro, eu vi um dia desse uma reportagem aqui, um estudo, um levantamento que foi feito pelo IBGE, onde comprovava que em Alagoas a gente tem mais de 45% da população que ela trabalha de forma informal, né? Então, assim, uma pessoa que é autônomo, um corretor de imóveis, um vendedor de seguro, que não tenha nenhum vínculo empregatício ali de forma que ele receba a sua remuneração através do que ele produz, por exemplo, alguns engenheiros também trabalham dessa forma, alguns contadores também. Qual a importância do imposto de renda para essas pessoas? Pronto, eu acho que até a Lorena pode até dar uma complementada um pouco maior na questão tributária dessa questão aí do imposto de renda, mas para o banco em si, a comprovação, né, para essas pessoas poderem comprar um imóvel, por exemplo, a importância do imposto de renda é eles realmente mostrarem ali que tem aquela periodicidade daqueles rendimentos e que aquela pessoa ela tenha condições, né, de mostrar que foi pago o recolhimento, né, foi pago o DAF, foi feito o recolhimento para a Receita Federal e que realmente, se a pessoa tem condições de pagar o DAF, né, porque muito provavelmente, na visão dos bancos, aquela pessoa ela realmente tem aquela renda. Então, para essa questão de comprovação de renda, né, o imposto de renda ele é muito importante para isso. Já os clientes que não têm, como é que eles fazem? Aí eles realmente vão ter que pegar uma taxa de juros um pouco mais alta. Bem mais alta. Bem mais alta, né? Inclusive, o Itaú ele acabou fazendo isso. Foi um banco que acabou fazendo isso. Hoje a gente está com a taxa do Itaú, na data de hoje, né, de 11,69. Então, assim, quando o cliente ele não tem condições de comprovar uma renda, ele acaba pegando uma taxa mais alta. Porque a taxa ela também está relacionada ao risco daquele cliente. Então, quando o cliente ele consegue comprovar a renda, ele tem um risco um pouco menor para aquela instituição.
Eu passei eu passei por uma situação parecida com essa aí quando eu comprei meu primeiro carro. Que eu não declarava imposto de renda e eu consegui um financiamento bancário através de movimentação. Aí, com essa movimentação, eu consegui a aprovação do crédito para comprar o carro. Só que foi uma taxa absurda. Mas eu só tinha aquela, eu ficava sem carro, eu preferi pagar aquela taxa. Isso acontece muito com linha de crédito para PJ, por exemplo. Por exemplo, se você chegar num banco e você quiser saber a taxa de juros, eles vão dizer para você, depende, tem que avaliar primeiro. Mas por que isso? Porque dependendo da movimentação que você tenha, do seu histórico, aquele banco ele vai determinar uma taxa de juros e até mesmo um indexador para você. Então, clientes que geralmente, para pessoa física, estão com a complicação do nome, que não tem um histórico muito legal, muitas vezes eles acabam tendo que ir finalizar para se conseguirem a aprovação do Banco Inter com IPCA. Então, eles já não conseguem um indexador que seja um pouco mais suave, como a TR, que os outros bancos oferecem. E a questão do relacionamento com o banco, né? Exatamente. Que vai ajudar até na própria caixa, se você levar o salário para lá, contratar seguro, essas coisas. Você consegue Você aumenta o relacionamento com o banco e baixa a taxa de juros, não é isso? Exatamente. E muitas pessoas também, até falando sobre essa parte da população, 45% trabalha de forma informal, e acabam também não declarando imposto de renda porque tem esse mito, né? Tipo, a pessoa pensa, eu não vou declarar imposto porque senão eu vou pagar. Mas eu acredito, assim, pelo menos hoje aqui no nosso município, que dessa parte que não declara, 90% não sabe que se eles tiverem alguns pagamentos, como médico, dentista, vários tipos de pagamentos que eles emitem uma nota, eles recebem uma nota de serviço, eles têm um abatimento e às vezes até eles ganham dinheiro nisso. E muita pessoa acaba ficando na informalidade e perdendo isso. E pessoas, às vezes, com estudo, não são só pessoas leigas, não. Exatamente. E, assim, perdem oportunidades muito boas, porque hoje em dia, você ter um CNPJ ajuda muito a questão de regularização de renda, e as pessoas não têm essa consciência. Então, além disso, às vezes elas até podem ter a restituir e não têm a oportunidade de fazer a declaração. E é o que a gente tem sentido muito na pele hoje. As declarações que a gente tem recebido são de autônomos que estão precisando financiar e agora, sei lá, com 20 anos de profissão, estão fazendo a primeira declaração. Então, imagine. Quanto que também já deixaram de receber? Eu mesmo. Eu falo porque eu sou um exemplo prático. Eu não sou, sempre lidei com muitas coisas. Demorei para começar a declarar imposto de renda. Eu só comecei a declarar porque eu tenho uma empresa. Uma das minhas, digamos, atividades, eu tenho uma clínica de exame, aptidão física e mental, credenciada ao Detran, no Paraná. Então, lá exige. Porque eu tenho que terminar tudo certinho, porque como é conveniado ao Estado, eu comecei a declarar. E daí, como eu pago imposto eu pago plano de saúde, aí uma vez meu contador ligou, você vai ter restituição esse ano. Eu falei, rapaz, mas certeza? Ela falou assim, porque você já pagou porque você está no Simples, todos os teus impostos, e a tua restituição esse ano vai ser de R$4.000. Eu falei, poxa, se soubesse, tinha começado a declarar antes meu imposto. Então, você só não perde, você ganha também do Estado, às vezes. O governo deu um dinheirinho para você. Eu acho que seria até uma coisa legal de explanar, né? Você que tem um domínio maior sobre essa questão do Simples Nacional, né? A partir do momento que você paga aquele valor... Não, assim, é uma coisa que a gente tem explanado muito para os autônomos que têm nos procurado, que é justamente essa questão do CNPJ, da formalização da renda, porque hoje até pela Caixa, quando você tem o recebimento de um CNPJ, para ela, digamos assim, mais forte até do que recebimentos que você tem de pessoas físicas. E essa questão do CNPJ, você regulariza, paga o tributo por dentro do CNPJ, que você paga menos do que se fosse na pessoa física, que geralmente, pela renda que a gente tem visto, morre ali na faca cega dos 27,5%, e no imposto de renda vai tudo como lucros e dividendos, que é isento. E muita gente não sabe disso. Muitos empresários poderiam recorrer a isso, infelizmente, pela falta de conhecimento do que se trata, uma escrituração contábil, do que de fato é uma contabilidade, e acabam ou não declarando, ou declarando e pagando muito. E aí fica na informalidade, né? Exatamente. E tem a questão também do INSS, né? Que se acontecer alguma coisa com aquele profissional, ele tem um mínimo de cobertura ali, coisa que se ele tiver na informalidade, ele não vai ter, né? Exatamente. Tanto que muitos sócios, eles optam até por tirar um prolabore mínimo, para pelo menos ter o recolhimento mínimo do INSS, né? Legal. Agora vamos falando sobre a questão do financiamento imobiliário. Uma das dúvidas, assim, muito comuns que eu tenho com meus clientes é o seguinte, Pedro, quando que eu posso utilizar meu FGTS no financiamento bancário? Pronto, Isso aí realmente é uma dúvida muito comum. Inclusive, antes de entrar aqui, uma cliente veio falar, olha, eu queria usar o FGTS, eu posso? Então, a principal coisa do FGTS, para a gente até conseguir assimilar bem, vai de acordo com também a utilização do programa Minha Casa Minha Vida.
por exemplo, que é uma carta de crédito que ela é custeada com o FGTS. Então, para você utilizar o FGTS, você tem que cumprir também os mesmos requisitos para esses programas que são custeados com o FGTS. Então, vamos lá. O primeiro requisito é você não ter imóvel nenhum no nome, tá? Nem terreno pode ser. Claro que tem gente que às vezes consegue passar naquela situação de um contrato de gaveta, né? Comprei um terreno com a loteadora, mas não está registrado no meu nome. Então você Mesmo estando ainda... quitado? Mesmo estando quitado, e se ainda tiver no nome da loteadora, o cliente ele consegue utilizar o FGTS, tá? Porque vai ser puxado uma coisa chamada CADMUT. Não sei se vocês conhecem o CADMUT. Sim. Então, vai ser puxado o CADMUT para ser entregue para o cartório, para ele poder fazer o registro daquilo ali. E com esse CADMUT também, a Caixa ela faz não só a Caixa, como todos os outros bancos, ele faz uma pesquisa, né? A instituição financeira faz essa pesquisa para saber se aquele cliente ele tem algum imóvel no nome para poder liberar o uso do FGTS. Entendi. Esse CADMUT é aquele sistema de todos os cartórios, né, do Brasil? É esse, não? Isso. O CADMUT é o Cadastro Nacional de Mutuários, né? Que aí ele é feito pelo Conselho Curador do FGTS. É a Caixa que tem acesso a isso. Tanto que às vezes tem gente que faz financiamento em outros bancos, né? Alguns corretores ligam, Pedro, estou precisando do CADMUT, né? E os cartórios usualmente acabam pedindo o CADMUT para saber se realmente aquele cliente teve algum financiamento bancário, algum imóvel em algum momento para poder ter aquele descontozinho de TBI. Que é os 50% ali, que é muito bom, né? Que é muito bom, né? E aí o segundo ponto é o cliente morar, né, no lugar que ele pretende comprar um imóvel, ou então numa região limítrofe. Vamos lá, vamos dar um exemplo de Maceió. Se ele trabalha em Maceió e quer morar em Rio Largo, ele pode comprar. Marechal Deodoro Marechal também. Deodoro também. Essas regiões, assim, o que faz parte da região metropolitana. Uhum. E aí ele precisa tanto morar quanto trabalhar próximo dessa região. Entendi. É basicamente essas três coisas. Legal. E, Pedro, o FGTS, ele pode ser utilizado como entrada do imóvel ou não? Pode sim. No caso, ele vai ser dado para o cliente vendedor junto quando o contrato voltar do cartório. Então, ele não vai ser dado assim, assinei o contrato, o FGTS já vai ser entregue na conta do vendedor. Uhum. Não. Vai ser feito lá uma solicitação para o Conselho Curador do FGTS, mostrando que aquele cliente está apto, ele vai ter que assinar uma declaração em qualquer banco, tá? Todas as instituições trabalham dessa forma. Assina uma declaração, solicita, e aí vai lá, pagou o ITBI, foi para o cartório, quando o contrato ele volta, aí o valor de financiamento vai junto com o valor de FGTS. Entendi. Então, assim, numa transação normal, a Caixa pede 20% de entrada, né? Isso. E aí, supondo que um cliente tenha 15% daquele imóvel de FGTS, ele vai poder abater dos 20%, esses 15%, e na verdade, só desembolsar os 5%. Exatamente. Daquele imóvel, o resto utilizar e pegar o crédito dos 80% normal. Exato. Tanto que é por isso que a maioria das utilizações de FGTS que a gente tem hoje são para imóveis na planta. Porque acaba demorando muito para o vendedor receber o sinal dele. Uhum. Não sei se vocês já passaram, vocês já são corretores, já passaram por situações assim do vendedor. Se a entrada é FGTS, ele já começa a complicar um pouco a venda ali, porque ele vai receber o valor inteiro ali. Então, ele vai assinar um contrato, né, que ele já vai estar passando ali o nome, a propriedade do imóvel para outra pessoa, né? E ele só vai realmente receber a totalidade do valor no final. Isso é muito comum, tem muita gente, muito cliente que vai falar, não, o pagamento financiado pelo banco é como se fosse à vista. Uhum. E tenta utilizar esse argumento, mas na prática não é, né? Sim, todo mundo... E tem muitas pessoas também que erroneamente acham que esse assunto que nós estamos falando da FGTS, pode ser usado como entrada. Aí, tanto o vendedor como, às vezes, até... Isso a gente está até tocando nesse assunto, que muitos corretores falam, você vai usar como entrada. Aí o vendedor acredita que a Caixa vai antecipar aquele valor antes da assinatura do contrato. Aí a gente sempre, não é assim, tem que explicar com bastante calma, que é para geralmente ambas as partes, um comprador como vendedor e até mesmo o corretor de imóvel, entender que vai ser liberado junto com o crédito imobiliário, né? Exatamente. Até porque, assim, principalmente quando a gente fala de Caixa Econômica, ela faz de tudo para que a liberação do FGTS ela demore um pouco, porque é um recurso que é utilizado para financiamento. Então, esses programas Minha Casa Minha Vida são recursos, o empréstimo que é feito para pagar o vendedor, ele é justamente recurso do FGTS, das contas de FGTS dos trabalhadores do Brasil. Legal. Ô Pedro, uma curiosidade aqui agora. Em média, está demorando quanto tempo para finalizar um processo de financiamento da Caixa? Olha, ultimamente está dependendo muito do tipo de carta de crédito. Se for carta de crédito FGTS de um imóvel usado, tá? A gente está demorando em torno de 25 dias, 20 e 25 dias. Se for um empreendimento que já está contratando também, seja ele
FGTS ou SBPE, como, por exemplo, aquele lá da Cruz das Almas, ali em frente o Entre Mares, por exemplo, Sim. que ele já é um empreendimento que já foi feita a contratação. Então, 5 dias a gente está assinando. Legal. Porque ele não depende da engenharia. Porque geralmente em todos os bancos, tá? Não somente Caixa Econômica. Qual é a maior trava? A avaliação de engenharia. Principalmente agora a gente está com uma carência muito grande nas empresas que fazem avaliação. Então a gente tem empresa de Sergipe, tem empresa de Natal, tem empresa até de São Paulo para fazer aqui. Então, às vezes, a gente acaba pegando aí o prazo máximo, que são 15 dias. A gente perde 15 dias no processo de financiamento só esperando o engenheiro fazer a avaliação e colocar o lado no sistema. Isso daí, na verdade, é uma falha que a gente já percebeu e em breve aí a gente já está começando a fazer avaliação de imóvel também, junto aos bancos. Né? E lembrando também que se tiver um errinho no contrato, sempre é bom as partes que vão ler o contrato de financiamento bancário, tanto da Caixa como qualquer outros bancos, eles prestarem bem atenção nos dados, né? Tanto do vendedor como do comprador, que se for pro cartório com um dado errado, volta e o cartório perde mais 15 dias. E começa o trâmite tudo de novo. E Pedro, qual que é a diferença hoje principal, né? Porque é uma dúvida muito grande. Esses dias até teve um cliente que eu atendi que ele confundiu uma coisa com a outra. A diferença entre o consórcio imobiliário e o financiamento imobiliário. Sim. A diferença básica do financiamento e do consórcio vai ser, né, na questão de quando você vai poder utilizar a carta de crédito, tá? Quando a gente faz um financiamento, a gente tem uma carta de crédito na mão também, mas ela é um pouco mais instantânea, digamos assim. Você pega ali aquela carta de crédito e você utiliza para comprar o bem, mas é inerente você dar alguma entrada, tá? Hoje, a gente não tem nenhum banco que faça com menos de 10%. A gente só tem hoje o Itaú, tá? Que é o único banco que ele faz 90% o financiamento, e é para clientes bem específicos, é para o segmento personalité. Né? O resto dos bancos são 80%. Já o consórcio é diferente. O consórcio você pode esperar ser contemplado e não dar nenhuma entrada. E aí você tem uma taxa de administração. Você não tem taxa de juros hoje no consórcio. Não sei se vocês sabiam dessa diferença. Essa eu sabia. Então aí o consórcio ele é basicamente que uma conta de padeiro. Só um exemplo. Se você quiser comprar um imóvel de 100 mil hoje, com o consórcio da Caixa, que é 17% a taxa de administração, você só paga os 17%. Então, ali já está pactuado que você vai pagar os 17% em cima dos 100 mil. Então, no total, você vai pagar 117 mil por aquele imóvel. Entendi. E tem uma taxa por todo o período. Sim. Entendeu? E aquelas taxas que muitos clientes acabam falando, o consórcio é ruim porque tem aquela taxinha surpresa. Quando você é contemplado, você tem que pagar umas taxas extras. Sim. Por que acontece? Vamos lá. O consórcio ele não é nada mais, nada menos do que um grupo de pessoas que se juntam para poder adquirir um bem. E cada um no seu momento. Né? Então, esse que é o objetivo principal do consórcio. Então, o que acontece? Existem atualizações, né? Para que não seja perdido o poder de compra. Então, é aquela coisa, onde começa o meu direito, termina o seu, e onde termina o meu, começa o seu. Então, o consórcio ele age dessa maneira. Então, se eu fui contemplado e eu estou pagando ali um valor de R$1.000, por exemplo, depois que passou mais 12 meses daquele momento que eu fui contemplado, a carta de crédito de todo mundo que ainda não foi contemplado vai ter um reajuste para que eles não percam o poder de compra. E eu, como já fui contemplado, eu também vou ter que pagar, claro, com uma porcentagem menor em cima desse reajuste, porque eu estou ali num sistema muito mais de cooperativismo com aquelas pessoas. Seria uma correção de crédito, na Isso, verdade, seria né? basicamente uma correção, mas que não vai ajustar saldo devedor nem nada. Vai ser em cima da parcela. Do valor da parcela. Entendi. E lembrando também o consórcio, assim como tem, geralmente são 2 sorteios mês, né? Mas também tem a opção de ofertar um lance, né? Isso, exatamente. Vai depender muito da administradora. Hoje a Caixa Seguradora está chegando de uma maneira bem revolucionária mesmo. A gente está tendo aí uma média de 11 pessoas contempladas por grupo. Nossa. Legal. É muito diferente. A grande ideia do consórcio e do financiamento, assim, a principal diferença que eu vejo é a questão do planejamento, né? Isso. Porque quando a gente entra num consórcio, você começa a pagar um bem mesmo antes de usufruir daquele bem. Isso. Tá? Exatamente. E nós, brasileiros, nós somos muito imediatistas. Então, quando a gente decide, cara, eu quero comprar um carro, quero comprar um apartamento, o cara quer comprar um apartamento em 60 dias e já tá dentro, entendeu? E o consórcio não, o consórcio tem que ser uma coisa mais planejada. Cara, vou entrar no consórcio agora, para daqui a uns 2 anos eu poder começar a pensar em tornar isso daí mais real. Né? Isso. Seria mais ou menos isso, né, Pedro? Nessa linha. Mas aí a gente também tem que avaliar uma outra coisa, que eu falo com muitos clientes, tá? Inclusive, não é nem por questão, assim, vamos lá, do que a gente precisa vender, digamos, para o cliente. Até porque o consórcio, ele remunera mais do que o financiamento. Mas até para a questão
do cliente conseguir enxergar a necessidade de adquirir logo um imóvel, pelo que a gente está vivendo no nosso mercado, quem financiou antigamente, vamos lá, uns 9 anos atrás, 8 anos atrás, no final das contas vai estar pagando menos do que uma pessoa que vai esperar um consórcio por 5, 6 anos, pela valorização que a gente está tendo dos imóveis hoje. Sim. Quando a gente vem contrapor a valorização do imóvel com o valor que você pagou nos juros, né? Pois é. Que aí a gente vai entrar num discurso que tem muito economista aí do YouTube, do Instagram, falando que é melhor morar de aluguel do que comprar um apartamento. Pois né? né? E a gente ainda tem aí índices, inclusive, né, tanto da FIPZAP quanto da ABCIP, mostrando que só aqui em Alagoas a gente teve aí situações de valorizações de mais de 50% em imóveis nos últimos 3 anos. Entendeu? Em plena pandemia. Mas, claro, a gente tem que entender o contexto que a gente está vivendo aqui. Teve a questão do Pinheiro também, que ajudou bastante isso aí. Não tem como não ter afetado o mercado imobiliário. Né? Claro. Não, esse último ano até foi mais ou menos de 13,75, se não me engano, no Maceió. A valorização imobiliária, né? Então, quando muitos falam, né, e discutem, vale mais a pena aluguel ou morar? Eu mesmo, esses dias, vi um especialista falando que ele fez o cálculo dos dois e o aluguel saiu 3 vezes mais caro, né? Principalmente por essas valorizações que o mercado está ofertando cada vez mais. A minha opinião sobre essa situação é a seguinte: o cara que tem o dinheiro completo, dependendo do ramo de atividade dele, pode ser que vale a pena alugar. Certo? Mas a maioria da população brasileira não tem. A maioria das compras de imóveis são feitas através de financiamento bancário. Uhum. E quando a gente vai falar de financiamento bancário, não tem como você comparar os dois. O cálculo que o pessoal faz, ele bota como se você tivesse R$1 milhão investido e você comparando isso aí com aluguel. Sim. E que, na verdade, na prática, não é bem assim que funciona e que gira o mercado. Não é todo mundo que tem 1 milhão, né? Exatamente. E a gente ainda tem que entender uma outra situação que a gente está passando por um contexto, né? Airbnb, por exemplo, né? É uma coisa que tá muito na boca do povo. Então, assim, principalmente hoje, se a gente for analisar cidades turísticas, como Maceió está se tornando, cada ano que passa a gente está vendo aí que o número de turistas está aumentando, que estão vindo para cá. Então, pessoas que tinham um imóvel para um aluguel habitual, por exemplo, tá começando a utilizar aquele imóvel para um aluguel de veraneio. E na verdade... E tá ganhando mais. Na verdade, esse daqui, aqui em Alagoas, hoje, aqui em Maceió, esse é o melhor investimento que você pode fazer. Tanto é que se você pegar e for dar uma olhada nos principais lançamentos, eles estão vindo alguns lançamentos de loft, entendeu? Uhum. Que segue mais essa pegada do modelo estúdio para ir pro Airbnb. Teve um lançamento, inclusive, da R-Pontes agora, né? Que foi o Summit, que ficou sensacional o prédio ali e a valorização dali para o cara comprar e botar no Airbnb para fazer a locação por temporada, vai ser um investimento fantástico para aquela pessoa. Com certeza. O foco hoje está, assim, digamos, pode-se dizer 70% no investidor do que no público. O que a gente nota hoje no mercado imobiliário atual é que as vendas de Maceió, assim, pelo que eu estou notando dentro da empresa, 60%, 70% é o público de fora. É verdade. E na tua opinião, Pedro, hoje, qual que é a perspectiva de taxa de juros para o financiamento imobiliário? Pronto, olha, é uma coisa que eu tenho acompanhado muito, né? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas antes eu já trabalhei no escritório de investimentos. Então eu já tinha o hábito de estar sempre acompanhando o Boletim Focus, não sei se vocês conhecem, o Boletim Focus do Banco Central. Que ele traz as perspectivas, né? Ele tem algumas datas específicas para o primeiro trimestre, segundo, e assim vai. Saiu até ontem né? Saiu dia 17 na verdade. Isso. Dia 17, o Boletim Focus, ele trouxe para a gente que a perspectiva é a gente iniciar o ano que vem com 10%. Então, juntando também o que aí o pessoal da Suno, que o pessoal do BTG tem falado, grandes analistas têm projetado a Selic aí, uma certa estabilidade, né? Talvez uma pequena subida, mas nada que ultrapasse 1 ponto percentual, mas uma certa estabilidade aí, mas que não vai estar afetando tanto o mercado imobiliário, porque não sei se vocês sabem, existe um normativo do Conselho Monetário Nacional que ele proíbe para financiamentos dentro do SFH, que são imóveis até 1,5 milhão, que tem uma taxa de juros maior do que 12% ao ano. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, não. Pois é. E aí o Itaú ele já está no talo, por exemplo. Entendeu? Itaú, os bancos privados, os 3 bancões aí já estão no talo. O Itaú está com 11,69, o Santander está com 11,20, eu creio, e o Bradesco está com 11, perto de 11,20 também. Então, qualquer subida que a gente vê hoje
não vai ser nada que vai impactar totalmente na questão do que a gente fala de taxa de juros. E a gente falando, Pedro, sobre taxa de juros, não tem como citar a Selic, né? Sim, exatamente. E o quanto que ela é importante nessa parte do financiamento, e eu queria que você explicasse também, pessoal, o que seria a Selic nesse caso. Pronto, a Selic ela vai estar aí, basicamente, fazendo a regulação de todo o mercado econômico, digamos assim, não somente do mercado imobiliário. Então, a Selic ela vai estar regulando como é que as pessoas vão estar utilizando o dinheiro dela. Na verdade, toda a parte de crédito, né? Isso, não só de crédito, mas também do dinheiro que vai circular na economia. Porque pensa comigo, se você hoje tem certeza, tem garantia de que a gente está com a Selic aí próximo, vamos arredondar para os 14%. Tem gente hoje que se deixar dinheiro aplicado ganha 1,2 ao mês. Exatamente. Então, vamos falar até para o valor que ele falou, 1 milhão. Se você tem 1 milhão, você vai deixar ali, você vai render 12 mil ao mês, né? Então, se for ao fim de 10 meses, aí 120 mil reais. Vamos arredondar para 140 mil ao ano. Então, você vai se arriscar para fazer investimentos, para estar comprando uma coisa, para depois vender, se você já tem certeza de que você vai ter aquela renda Dá uma fixa, garantia daquela ali, né? entendeu? E hoje, ainda mais com a quantidade de investimentos que tem surgido, sem risco, basicamente, que são fundos de renda fixa aí, que a gente basicamente não tem risco, o CDB, que está muito popular hoje. Então, a Selic ela vai estar entrando aí tanto para regular o mercado econômico em si, quanto está regulando a taxa de juros. Porque aí a taxa de juros sendo mais alta, o crédito ele fica mais caro, então as pessoas tendem a poupar um pouco. Então, ela entra aí também como uma medida para tentar frear um pouco a inflação. Entendi. Então, ela vai entrar tanto para regular a taxa de juros, quanto para tentar ser uma medida aí de contenção da economia. Entendi. Ô, Pedro, e a gente falando um pouco sobre a taxa de juros, uma das coisas que eu converso bastante com meus clientes é o seguinte, o pessoal pega e fala, cara, Márcio, será que vale a pena eu financiar um imóvel agora, mesmo com a taxa de juros estando alta? Ou será que vale a pena eu esperar aí um ano e meio para eu comprar um imóvel com a projeção de uma taxa de juros menor, certo? E aí a gente fica naquela balança, né? Porque assim, você pode pegar hoje um crédito, uma taxa de juros um pouco maior, mas garante o preço do imóvel hoje. E se você esperar lá na frente para pegar uma taxa de juros menor, você tem em contrapartida a valorização imobiliária. Exatamente. E a inflação. E a inflação. Então, aí você fica nesse meio termo, assim. E aí, uma coisa que aconteceu muito, né, até no período da pandemia, era o pessoal que tinha pego uma taxa de juros alta, e na pandemia a gente teve uma redução absurda da taxa de juros, e o pessoal conseguiu fazer algumas, de portabilidade Sim, do crédito ali, que eles já tinham antes. Então, essa daí seria uma saída hoje para as pessoas que se encontram nesse dilema? Sim, seriam sim. E não somente essa questão da portabilidade, mas se a pessoa consegue suportar essa parcela hoje, se ele não conseguir, vamos lá, no pior das hipóteses, ele não conseguir fazer essa portabilidade, daqui a 5, 7 anos, essa parcela vai se tornar a parcela mais suave para ele. Principalmente se ele estiver no sistema saque. Só um exemplo. Se uma pessoa que fez, vamos lá, 10 anos atrás, né, 2015, vamos nem colocar 10 anos atrás, vamos colocar 8, 2015, que eu lembro que estava em torno de, estava chegando perto de R$700 o salário mínimo. Isso. E R$1.000 era bastante coisa. Então, quem pagava uma parcela ali de R$1.000 era bem sufocante, R$1.000, R$1.200. Já pesava no orçamento. Já pesava no orçamento. Então, se a pessoa tinha uma parcela saque, que estava reduzindo todos os meses, hoje, 8 anos depois, ele está pagando aí, vamos lá, sendo bem conservador, R$800. O que é R$800 hoje para uma parcela? R$800 você não aluga nem um kitnet. Não, de forma alguma. Então, assim, se você não conseguir lá na frente, mesmo com a taxa de juros alta, fazer uma portabilidade, com a desvalorização do dinheiro que a gente tem, que é algo histórico, tá? A inflação aqui é algo realmente histórico, ainda vale a pena você financiar com a taxa de juros alta. Principalmente quando a gente vai olhar a questão mercadológica do que a gente tem hoje. Desse contexto que a gente já citou do Airbnb, das pessoas querendo vender o imóvel para poder fazer algum dinheiro, fazer um outro investimento em outro imóvel, porque sabe que vai valorizar. Então, é algo que realmente, indiscutivelmente, mesmo se a taxa de juros chegar no máximo dos 12%, ainda é mais vantajoso do que se permanecer no aluguel. E levando em consideração a pessoa dessa aí que comprou um imóvel há 8 anos, se ela não tivesse comprado, hoje não poderia nem alugar, né? Ainda mais em Maceió. Exatamente. Maceió deu um boom no aluguel, acho que mais do que no próprio mercado imobiliário da parte de venda, né? Não, com certeza. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem e estava entrevistando algumas pessoas. E o que está acontecendo muito no mercado de aluguel é o seguinte: o cara morava antes num apartamento de 120 metros quadrados, certo? Pagando aluguel. E ele decidiu permanecer no aluguel e hoje ele teve que reduzir a área útil de moradia dele para 80 metros, 70 metros, para ele poder encaixar no orçamento
dele para não sair do orçamento familiar. Entendeu? E agora eu tive uma sacada até também, que eu acho que a Lorena pode até falar um pouco melhor sobre isso. Em relação à questão de quando uma pessoa ela é empresária, né? Por exemplo, ela adquire um imóvel e se ela, dependendo, qual é o regime que a gente pode utilizar, o regime tributário, que o cliente ele pode comprar um imóvel, né? Ele pode criar uma holding, por exemplo, e se apropriar do valor do aluguel para poder pagar menos imposto. Quando o cliente está enquadrado no lucro real. Isso. Eu acho que é uma sacada boa para trazer pro pessoal também, né? Então o cara compra um imóvel no APJ, cria uma holding, Isso. né? Compra o imóvel do APJ e aquele imóvel ele vai se tornar como se fosse um investimento, uma empresa. Isso, só que o que é que o pessoal tá fazendo muito hoje? Abre a holding, passa os imóveis pro nome da holding e aí a empresa principal aluga os imóveis dessa holding. Então ele pega todos esses valores e abate do imposto dele. Entendi. Nossa, E parece que até para transferir para holding, as taxas são menores, né? De cartório. São mais vantajosas. Mais vantajosas, né? Inclusive, para uma futura crise, que muitas pessoas agora estão nesse dilema, né? Das pessoas que acabaram, que eram a favores do governo que perdeu, muitos chegaram a citar isso conosco. Até, o que eu faço? Vai que dá uma revolução no país? O que eu posso fazer para me proteger? Que foi falado, nem sei se é fake news isso, mas eu vou contar a história do cliente. Foi comentado pelo governo atual que cada cidadão brasileiro ia ter só um imóvel, que não fosse acima de um, ia ser passado para um que não tem. Aí um cliente me procurou, desesperado, falou: João, o que eu faço? Eu estava comprando um imóvel com você, eu não vou mais comprar. Aí eu peguei e falei: olha, eu conheço mais ou menos tem uma nova modalidade, uma holding. O senhor pode procurar um advogado especialista junto com um contador e transferir seus imóveis que o senhor já tem e comprar esse novo já direto na holding. Inclusive, até para sucessão parece que fica mais fácil depois pós-morte, né? Porque também é uma forma de proteger o patrimônio, né? Hoje em dia tá até na moda essa questão da holding. Todo mundo agora É uma coisa que já existia e que o pessoal trouxe à tona nesse momento, né, na verdade. Né? Legal. Ô Pedro, falando um pouquinho aqui da parte agora do lucro imobiliário. Muita gente não sabe o que é o lucro imobiliário, não sabe nem que tem que pagar o lucro imobiliário e muitas pessoas não têm noção nenhuma do que seria isso daí. Eu gostaria que se você pudesse explanar um pouquinho pra gente o que é o lucro imobiliário. Sim, eu vou dar uma primeira explanação, mas isso é muito mais a área da Lorena. Mas eu vou dar uma introduçãozinha assim, eu acho que ela vai poder complementar e fechar muito melhor do que eu. O lucro imobiliário é bem conhecido também como a questão do imposto que você paga na diferença do que você ganhou de uma compra e venda de um imóvel, né? Que aí tem um nome também que o pessoal chama ganho de capital. Ganho de capital, exatamente. Tá. E aí você paga uma porcentagem específica, né? Como é que funciona isso? Então, basicamente o lucro imobiliário, o ganho de capital, é o ganho que a gente tem entre o custo de aquisição e o valor da venda do imóvel. Então, a gente, em cima desse valor que a gente apura, a gente paga 15% de imposto de renda. Só que qual é a questão do lucro imobiliário? Hoje, o pessoal acaba não fazendo a declaração correta no imposto de renda. O custo de aquisição, a gente pode colocar tudo. Quanto mais pagamento a gente colocar no imposto de renda, melhor. Então, o valor que eu paguei daquele imóvel, a taxa de corretagem, se eu arquei, eu posso colocar. Taxa obra, se eu comprei um imóvel na planta. Todos os juros que eu paguei de INCC, toda a questão de TBI, taxas cartoriais, tudo isso compõe o nosso custo de aquisição. A parte de reforma, de imóveis também seriam as benfeitorias no imóvel, exatamente. Que aí você vai agregando no seu imposto de renda à medida que vai acontecendo, né? E aí esse custo de aquisição, que são todos esses custos iniciais que a gente tem versus o que a gente vende, em tese seria o lucro imobiliário. Aí tem tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Entendi. E essa parte da porcentagem que você falou, que seria de 15%, não é isso? Exatamente. E aí, quando eu pago o lucro imobiliário, eu preciso ainda pagar o imposto de renda? Não, mas o imposto que incide sobre o lucro imobiliário é o imposto de renda. Imposto de renda. Exatamente. Então, eu paguei os 15%, não preciso pagar nada mais ali. Então, se eu tenho um faturamento acima do limite lá, que a pessoa paga 27,5%... Esse aí já tá pago. Daí já tá pago nos 15%, exatamente. né? Ele é como se fosse uma cobrança à parte, digamos assim, né? É porque basicamente tudo no imposto de renda, você tem que fazer o cálculo no momento que acontece a transação. O pessoal às vezes tem a mania de querer botar tudo para o final do ano, declarar lá e recolher. Mas no momento que você fez a transação, você tem que fazer o recolhimento. Entendi. É basicamente isso. E no final, no imposto de renda, você vai declarar, só que em tese você já vai ter tributado, né? Entendi. E no caso de uma holding, se ela vem a vender um imóvel futuro, qual que é
tributação dela? Então, isso vai depender bastante, porque vai depender se essa empresa ela tá no ramo imobiliário ou não, porque isso vai depender da classificação do ativo. Vamos lá. Se eu tiver uma empresa, por exemplo, que é do ramo imobiliário, digamos, que a minha função é comercializar imóveis, aí eu não vou calcular ganho de capital, porque esse imóvel é meu estoque, digamos. Então, quando eu vendo, é receita bruta. Então, eu vou calcular um imposto normal ali, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Se eu tenho uma empresa, digamos, não sei, revenda de carros, e aí eu tenho o prédio da empresa, que seria meu imobilizado, aí na venda a mesma coisa, eu pago os 15%. Só que a diferença da pessoa jurídica para a pessoa física é que na pessoa jurídica a gente ainda tira do imóvel o valor da depreciação, que é a perda do valor do imóvel no tempo. Então, às vezes, na pessoa jurídica é até um pouco desvantajoso, digamos assim. Vai depender, claro, cada caso é um caso. Tem que analisar direitinho, né? Isso. Aí vai depender se é meu ramo, se não é. Se eu vou vender como imobilizado, aí eu calculo ganho de capital ou lucro imobiliário. Ou se é o meu ramo de atuação, que aí eu já calculo questão de receita bruta. Que é o que o pessoal chama de atividade fim, né? É, exatamente. Exatamente. Uma curiosidade agora também, até levantado por um cliente. É um fato que eu desconheço, por isso que eu trouxe aqui, porque eu acho que vai servir bastante para título de informação. Ele comentou comigo, Joel, você sabia que todo Pix, quando a gente aceita lá, tem um termo, eu aceito, quando você cria uma chave Pix, e nesse termo você dá uma autorização para o Banco Central ter a informação direta dessa transação. E ele me falou, toda transação Pix que você faz, ela já vai direto para a Receita. Então, se você não declarar aquela, vamos supor, movimentação bancária, e você fez lá, vamos supor, 1 milhão de Pix no ano, e você declarou 300 mil, a Receita com certeza vai facilitar cair na malha fina. Não só Pix, tá? Qualquer transação eletrônica que você fizer, cartão de crédito, cartão de débito, tudo o fisco já sabe. Então, tô lascado. Alô, Receita? É, exatamente. Foi feito esse convênio que aí autorizou os bancos a disponibilizarem tudo. Então, desde o início de 2023, no mês subsequente, os bancos já têm que informar todas as transações dos clientes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, contribuinte do ICMS ou não. Todo mundo já está com os dados expostos. Inclusive, eles não satisfeitos em daqui para frente o banco enviar as nossas informações, ainda retroagiu. Então, os bancos vão ter que enviar todas as informações para trás. Entendi. A Receita vai querer passar o pente fino em tudo. Assim, se você recebe Pix, assim, abaixo do valor do imposto de renda, sei lá, seus 25 mil, 27 mil, não tem problema, até aí você está isento. Se você recebe um pouco mais, digamos, 30, 35 mil, não vou dizer que a Receita não vai te pegar, mas é difícil. Mas se você recebe uma transação alta, é complicado, porque assim, ele provavelmente vai pedir para você prestar informações a respeito das transações. É. Uma coisa que está acontecendo, até com a informatização das entidades públicas, tudo, cada dia que passa está ficando mais fechado, né? Os sistemas estão se comunicando, coisa que não fazia antes, né? Então, a gente volta até na questão do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, que muita gente acha que está levando vantagem e que na prática não vai estar, né? Não Que mesmo. deixa de declarar o imposto e acaba movimentando lá E quando... 200 mil em Pix. Exatamente. Também a Receita tem como chegar nessa pessoa, né? Tem. Os cruzamentos, assim, hoje em dia a Receita ela tem uma série de informações. É porque ela não consegue pegar tudo, mas cada é muita vez mais... informação, né? É muita Na informação, verdade, mas assim, ela consegue fazer inúmeros cruzamentos hoje em dia. E quando a Receita pega, o leão morde que dói. Tem cruzamentos que eles fazem que, assim, conseguem abarcar uma quantidade grande de pessoas. E aí, às vezes, muita gente é pego. Entendi. E agora uma outra situação aqui. Quando o cliente ele compra um imóvel na planta, Sim. certo? Geralmente o cliente fica sem saber o que ele faz com aquele imóvel. Porque ele comprou, deu uma entrada, mas o prédio ainda não existe... Ele tem só o contrato com a consultora e ele vai pagando as parcelas. E aí ele não... Às vezes a consultora não manda para ele um informe de pagamentos ali que ele teve naquele ano. E o cliente não sabe. É obrigatório um cliente, quando ele compra o imóvel hoje na planta, ele fazer a declaração desse imóvel no imposto de renda? Então, vamos lá. O que é que acontece? Não existe meia declaração. O que é que eu quero dizer com isso? Se você, porventura, está obrigado a declarar imposto de renda por alguma situação, você tem que declarar todo o resto, certo? Então, vamos partir primeiro do pressuposto que eu estou obrigado a declarar imposto de renda. Se eu estou obrigado a declarar imposto de renda por algum outro motivo, digamos que eu tive rendimentos tributáveis aí dos meus 50 mil reais, eu comprei um imóvel, eu tenho que declarar. Só que eu não vou pegar esse imóvel e colocar de uma vez. Eu vou colocar a medida que eu vou pagando, independente do imóvel estar na planta ou não. O que vai mudar do imóvel estar na planta é o código que eu vou utilizar. Eu não vou utilizar lá o código apartamento, eu vou utilizar lá o código construção.
A Receita ela ainda não se posicionou 100% sobre isso. A gente discute muito a forma correta de declarar. Mas hoje a forma que a gente vê que é mais correta é essa. Até porque o pessoal fala em relação a cair na malha. Vocês já ouviram, né? Cair na malha. Aí o pessoal fala, não declarei uma coisa, declarei o plano de saúde errado, enfim. Mas uma coisa que acontece muito é a variação patrimonial. Então, vamos supor que por ano eu recebo 50 mil reais. Eu comprei um imóvel de 400 mil reais, digamos. Se eu não vou colocando à medida que eu vou pagando, imagine para a Receita, do nada, bum, eu coloco lá um imóvel de 400 mil reais. Como é que eu justifico para a Receita essa variação patrimonial? De onde veio esse dinheiro? De onde veio? Por isso que eu tenho que colocar à medida que eu vou pagando. E aí o pagamento é completo, tá? É taxa obra, INCC, GPM, o que eu pagar, eu coloco lá. Coloca... E sempre acumulado. Então, se em 21 eu paguei 50, eu vou colocar lá em 31 de 21, 50. E se eu paguei mais 50 em 22, eu vou colocar o acumulado, que é 100 mil. Entendi. Mesmo porque a construtora, ela, quando declarar o imposto, ela vai declarar que ela recebeu do Márcio um valor, né? E daí vai cruzar a Exatamente. informação. Ela tem que dizer de onde o dinheiro veio, né? na verdade. Exatamente, até porque quando a construtora ela celebra o contrato de compra e venda, ela já coloca na DIMOB que você comprou o apartamento dela. E já coloca o quanto você pagou naquele ano. Entendi. Legal. Márcio, uma coisa aqui que voltando um pouco, né, também estando dentro disso daí, voltando um pouco na questão do lucro imobiliário, né, da questão do ganho de capital, uma sacada muito grande que eu acho que a gente até não falou, né, que se a pessoa vender o imóvel, o pulo do gato, né, o vial, né, o pulo do gato. Se a pessoa vender dentro de 180 dias para comprar um outro imóvel, não vai incidir o ganho de capital, tá? E uma outra coisa que muita gente faz, né, onde você que é engenheiro e a gente que é correspondente também pode estar auxiliando, aquela linha, não sei se você já ouviu falar, que a gente tem hoje na Caixa exclusiva, que é a de reforma e ampliação. Sim. Então, que ele, inclusive, dentro desse valor, ele pode apropriar o custo do engenheiro, o custo logístico também, o custo do arquiteto, e aí isso vai estar indo para o cartório. Então, essa nova alienação de, vamos lá, se o cara usou mais 300 mil para poder fazer a reforma no imóvel, e ele, no final das contas, você como engenheiro conseguiu economizar 250 mil, teoricamente, o que ele teve ali de valorização, que incorporou o valor de compra do imóvel, foi 300 mil. Não importa se ele ficou se ele gastou ou se ele não gastou. Se ele gastou ou se ele não gastou. Dentro dessa operação aí. Então, muita gente hoje tem vindo falar comigo. Foi quando deu o estalo. Eu disse, putz, acho que eu posso falar disso. Com certeza Inclusive, absoluta. acho que tem umas 2 semanas que um cliente veio falar comigo. Ó, Pedro, poderia fazer isso? Eu tava conversando com o meu contador. Dá pra gente tentar fazer? Se eu quiser, eu preciso usar totalmente esse valor aí. Se eu conseguir economizar, claro, dentro do planejamento que eu passo para a Caixa, se eu conseguir economizar 30, 40 mil, não usar para construção, como é que fica? Eu disse, não, tá lá averbado que é aquele valor, você vai ter o saldo devedor para a Caixa, o que você fizer, o que você deixar de fazer com esse valor, vai incorporar no valor do imóvel quando você for vender. Legal. Agora, ô Pedro, você tocou nesse assunto e me surgiu uma dúvida a respeito disso. Então, vamos levando em consideração, por exemplo, que eu comprei um apartamento de 800 mil, certo? E depois eu vendi ele por 1 milhão. Então, eu tive um ganho de capital aí de 200 mil e teria que pagar o 15% do lucro imobiliário em cima dos 200, não é isso? Pronto. Aí eu tenho esse prazo de 180 dias, não é isso? Exatamente. Pronto. Nesse prazo de 180 dias, se eu comprar um terreno de 200 mil reais, eu já tô livre do... Terreno não, tem que ser um novo imóvel. Um novo imóvel. Você comprou um apartamento, uma casa, digamos. Certo, mas aí se eu comprar um apartamento de 200 mil, 250 mil reais, eu já não pago lucro imobiliário? Ou não? Teria que ser sobre o valor de 1 milhão no total ali, alguma coisa desse tipo. Essa daí é uma dúvida que eu sempre tive a respeito disso. Entendi. Em tese, teria que ser o valor cheio. Teria que ser o valor cheio, né? Então, na verdade, seria para eu fazer uma melhoria da minha residência. Isso. É porque né? isso aí é como se fosse um incentivo para que a pessoa volte a tanto fazer com que fomente maior o mercado que a gente tem hoje, que é o mercado imobiliário, quanto para que aquela pessoa que se capitalizou, entre aspas, use para habitação. Né? Que é um fim societário, inclusive. Então, o governo ele dá essa brecha, digamos assim, para que você não tenha que pagar esse valor para que você possa melhorar realmente a sua qualidade de vida em relação à habitação. Então, por isso que o terreno não se enquadra. Teria que ser ou construção ou imóvel pronto mesmo. Legal. Uma outra dúvida aqui que eu recebo muito com meus clientes, em uma situação que muitos corretores passam no dia a dia, é o seguinte. Tem um casal, supondo aqui o Pedro e a Lorena, vão comprar o seu primeiro imóvel, certo? E aí vocês têm um filho, que ele não é maior de idade ainda,
E para proteção daquele bem, até pensando em caso futuro, de alguma situação ali que venha acontecer, o pessoal gostaria de colocar aquele imóvel no nome do filho, certo? Até para gerar um patrimônio já para ele ali, deixar a criança resguardada. Pode fazer isso daí e eu tenho uma dúvida. Você tá falando em relação ao imposto de renda? Como que poderia declarar isso daí? Como poderia registrar essa parte também? É porque o filho é meu dependente, né? A partir do momento que eu boto ele como meu dependente, eu vou colocar lá, registrar o imóvel. E no histórico, porque o histórico tem que ser bem detalhado, eu vou colocar que o imóvel tá no nome do meu dependente, vou colocar o nome e o CPF. Aí tá tranquilo, não tem problema. Entendi. No caso, Entendeu? ele consegue registrar hoje em cartório o nome de um menor. Direto. Eita, essa parte... Sim, pronto. Nesse caso, o que é que vai acontecer? A gente, antes de chegar no cartório, tem uma implicação. Tem estados e estados que cada um diz como é que vai ser feita essa situação. Por exemplo, um menor ele não tem condições de pagar ITBI, né? Mas que alguém vai estar pagando por ele, se ele for dependente. Então, tem situações que pedem que seja pago ITBI, algumas prefeituras pedem que seja pago ITBI, e tem outras situações que o Estado ele entra e pede para que seja pago ITCD, que é o Imposto sobre Doações. Aí, após ser resolvido todo esse trâmite aí, para poder registrar no nome do menor, tem que ter um representante legal. Então, muitas vezes ele fica como usufrutuário, aquela pessoa que está registrando ali vai registrar no nome dele, e o responsável legal dele fica como usufrutuário até os 18 anos do menor. Usufrutuário seria o direito de uso daquele ele vai bem, ter né? usufruto do bem imóvel. E qual que é o menor dos impostos? Então, hoje tá basicamente equiparado. Se a gente for analisar a compra financiada, o ITBI ele acaba saindo um pouco menor. Porque ele vai ser 0,66 aqui em Maceió, tá? Aqui em Maceió. Tem municípios próximos como Marechal que ele cobra cheio, os 3%, mesmo sendo financiado. Mas aqui em Maceió a gente teria 0,66 no valor financiado e 2% no valor à vista, que seria o valor da entrada, basicamente. Entendi. Já o ITCD cheio é os 3%. E eu posso comprar um imóvel financiado no nome do dependente? Não. Não teria como. Não teria como. Porque apenas à vista. Isso, você tem que ter renda para financiar. Você não pode. Você pode colocar ele, claro, por ele ser seu dependente, caso Deus o livre aconteça alguma coisa, ele vai ter direito depois. Se a pessoa chegar a falecer, por exemplo, tem o seguro MIP, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma morte em invalidez permanente. Então, se o proponente, a pessoa que financiou, chegar a falecer, aí o imóvel vai ser quitado pelo seguro MIP e vai ser feito o inventário para ir para o nome do menor. Entendi, para o nome do dependente. Mas aí vai ter que ter um representante legal também para ser usufrutuário até ele fazer os 18 anos. Mas esse seguro MIP que você comentou, ele quita o imóvel ou parcialmente o imóvel? Ele depende. Se a pessoa comprou sozinha e ele pagou pelo menos 6 parcelas, ele quita totalmente o imóvel. Se a pessoa comprou, por exemplo, eu e Lorena, a gente vai e compra um apartamento. Então, se ela entrar com 60% de renda e eu entrar com 40%, Deus o livre, ela chegar a falecer, 60% do imóvel vai ser quitado e eu vou pagar os outros 40%. Entendi. Porque você vai ficar pagando proporcional à sua renda, declarada no ato de contratação. E essa parte daí é legal agora que você pegou e falou, me deu um insight aqui para a gente trazer essa informação. Existe um mito de que eu só posso compor a renda com a minha esposa dessa forma, né? Sim. Mas esse mito aí vem sendo trabalhado para ser quebrado. Sim. Inclusive, em relação a investimento, eu posso comprar um imóvel com algum sócio, com algum amigo ali, compor o imóvel e os dois ficar responsáveis por aquilo ali, não é isso? Pode sim. Aí, vamos lá. Vai depender de banco para banco hoje. O que é que o sistema financeiro de habitação determina? Que não seja mais do que 4 pessoas, mais do que 4 proponentes. Então, quem pratica hoje isso? Por incrível que pareça, né? Só a Caixa. Só a Caixa hoje que deixa ter mais de 2 pessoas compondo renda. Então, se a gente for um financiamento do SBPE, que sejam, vamos lá, imóveis acima de 208 mil, que não se encaixa no Minha Casa Minha Vida, aí você consegue juntar renda com até 4 pessoas, independente da relação que elas têm entre si. Já no Minha Casa Minha Vida, você pode somente com 2 pessoas, independente da relação que você tenha também. Entendi. Não tem problema. Mesmo porque no Minha Casa Minha Vida tem aquele crédito que o governo oferta também, né? Dependendo da renda. Sim, isso tem o subsídio, né? Subsídio, né? Inclusive, o subsídio, eu acho que é até legal citar um pouco. Não sei, o que é que você acha de explicar um pouquinho sobre como funciona o subsídio, né? De como ele é repassado para... Que muita gente acha que o governo ele está injetando dinheiro, né? Para o subsídio. Como é que funciona? Ele dá um desconto em cima dos impostos? Tem uma questão assim, né?
Como assim? Para as construtoras. O subsídio hoje, no caso, vamos lá, eu sou uma pessoa física que estou comprando um apartamento. Então, para eu comprar esse apartamento, vamos exemplificar, 150 mil. Minha Casa Minha Vida, eu tenho um subsídio que o governo federal Do oferta. valor, né? Até, se não me engano, agora é 22 mil, salvo engano. 27, foi corrigido 27 recentemente, mil. 27, Acho que é né? 27.500. Então, né? quanto menor a renda, maior o subsídio, porém, menor seu poder de compra. E parece que eu não sei quanto que tá também a questão do salário, né? Da renda da pessoa, se é até 5 mil ainda, ou se já foi reajustado. Não, essa parte eu entendi. Quer dizer, você quer saber em relação O construtor, ele recebe o subsídio total, Como se fosse uma parte como de se fosse pagamento. dinheiro, como se fosse a Isso, parte de não. pagamento. É essa questão de como é feito esse repasse, porque muita gente acha que o governo tira do bolso dele para dar para a construtora aquela parte ali. Mas não, tem uma maneira específica da tributação, né? Porque, por exemplo, se eu tenho 27 mil de subsídio, né? Esses 27 mil não vai ser dado pelo governo para compor o valor do imóvel. Ele vai ser dado com um desconto no que aquela construtora ela tem que pagar para o... Após a entrega. Mas Isso. a construtora recebe, né? De qualquer forma. Sim, de qualquer Então. forma ela recebe, mas não é o governo que está tirando do bolso. Que muitas pessoas acham que o governo está dando um acreditar em benefício, vai acreditar em conta, o governo está pagando. Não, Mas antigamente ele está era abrindo dessa mão. forma. Antigamente era. Ah, mas ele sim. está abrindo mão de um recebimento que ele vai ter ali. daquela Entendi. construtora. Eu fiz Entendeu? um programazinho do Minha Casa Minha Vida lá atrás e quando tinha o subsídio a gente recebeu. Entrava Sim. na conta da gente como se fosse recebido. Não sabia que tinha Era um alterado isso crédito aí. mesmo. Era um crédito. Entrava com Mas valor. agora não e funciona mais assim. Não funciona mais assim. Então ele é abatido no imposto a pagar, vamos dizer Isso, assim. pela Gera construtora. um crédito à Isso. construtora, né? Legal. Aí é assim que ela recebe esse valor. Entendi. Muitas pessoas já sabem disso. Eu não sabia não dessa parte, não. Tinha O mudado. governo, na realidade, ele se vai aprimorando, né? Isso. Chegou um momento que ele estava tirando, agora pelo menos ele está deixando de receber. Não uma tá parcela. liberando o recurso Não ali, está liberando o né? recurso, não está tirando, digamos, aumentando. Acredito eu que foi até por causa do orçamento de gastos públicos, alguma coisa Sim, assim. exato. Para não... Isso. A Minha Casa Minha Vida, se não me engano, em 2014, teve um boom, já digo, né? Que acabou o dinheiro, literalmente. O Ministério Sim, das foi. Cidades falou, acabou o dinheiro, não podemos mais nem pagar subsídio, nem financiar os programas de construção, né? Que tinha aquele PNHE até na época. Então, eu acredito que foi por isso. E hoje, só para a gente fechar esse assunto, para passar a informação, né, para o nosso telespectador aí, como que está hoje a faixa de renda e questões de subsídio aqui em Maceió, Alagoas, no caso? Pronto, então, a faixa de renda hoje, para ter o subsídio, tem que ser até 5 mil reais. Tá? Passou disso, você não vai ter basicamente nada de subsídio. Às vezes tem um valorzinho, um pouco, um outro a mais, se você tiver um dependente, né? Se você tiver menor de idade, se você tiver pelo menos 3 anos de FGTS, mas são valores pequenos mesmo. Mas para a gente ver qualquer coisa expressiva realmente que você vê aí que vai realmente lhe ajudar na entrada, tem que ser com a renda abaixo de 5 mil reais. E aí se a pessoa tiver, por exemplo, eu tenho uma renda de 2.500 reais. E ela tem uma renda de 2.500 reais, mas ela tem um filho. Então, o subsídio dela vai ser mais alto do que o meu. Porque ela tem um dependente. Se ela tiver 2 filhos, o subsídio vai ser maior ainda. Maior ainda. Então, tudo são vários fatores. Você tem que ter pelo menos 3 anos de carteira assinada, de FGTS. Você tem que ter um dependente. E você tem que ter essa faixa de renda específica para que você consiga ter o maior subsídio. Então, quanto maior a renda, menor o subsídio que a pessoa tem. Tanto que algumas construtoras passam para os corretores já a tabelinha de subsídio, né? Mostrando em relação à renda e essas variações. Assim. É porque, na verdade, é um programa do governo com a finalidade humanitária, na verdade. Isso, né? exatamente. Um Social, programa né? social ali para ajudar aquelas pessoas a conseguir, de fato, uma residência que, inclusive, é um direito nosso que está previsto na Constituição. Sim, exatamente. Ô Pedro, só trazendo um pouco dessa parte do financiamento, existe um pulo do gato assim para você pegar e falar, cara, eu ganho um exemplo, um casal ganha 8 mil reais de renda. Quanto que esse cara consegue pegar de crédito? Tem alguma conta assim de padaria que a gente consiga passar para o pessoal? Porque o que acontece? Quais são as principais variáveis hoje para o crédito imobiliário? Idade e renda. Né? Uhum. Então, pode ser que uma pessoa que ganhe 8 mil, ela consiga tranquilamente financiar aí os 80% de um imóvel de 200 mil, por exemplo, que está dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, ele consegue tranquilo financiar os 160. Mas se a gente chegar numa pessoa aí que só tem aí mais 10 anos para financiar, né? Ele não vai conseguir com essa mesma renda. Talvez ele precise ter uma renda mais alta
para poder conseguir financiar esse valor. Porque o que acontece? O Conselho Monetário Nacional, ele determina que as pessoas não possam terminar o financiamento com mais do que 80 anos e 6 meses. Então tem um limite de idade para você Tem um ter limite de financiamento. idade. E aí existe uma coisa chamada... Pronto, onde a gente volta naquele seguro MIP, né? Que ele influencia diretamente no financiamento. Então, aquela parcela, ela pode se tornar um pouco mais alta por conta desse seguro, que a alíquota dele é mais alta também. Então, você precisa de uma renda maior para arcar com esse seguro. E aí, consequentemente, você vai pagar uma parcela mais alta. Então, por isso que os dois principais fatores para a gente saber o quanto aquele cliente vai pagar é a idade e a renda. Relacionamento não muda nada. Sim e não. Vamos lá. Se a gente... Sim e não. Depende. Se for na Caixa Econômica, não muda nada. Não muda nada mesmo. Mas se a gente for para os bancos privados, aí muda totalmente. Não sei se vocês já ouviram falar dos segmentos Private Bankers, né? Que são o Select, o Prime e o Personalité. O Personalité do Itaú, o Prime do Bradesco e o Select do Santander. Então, e tem o mais também, né? Que é do Banco do Brasil, sim, né? que é o BB Estilo. BB Estilo. E aí, todos esses segmentos private, eles têm uma taxa de juros reduzida. Porque é onde a gente volta àquilo que a gente estava comentando mais cedo, do risco. Né? Então, a gente tem uma taxa de juros alta também no Brasil, não é somente pela Selic. Não é somente pelo mercado que é assim ou assado. É realmente pela inadimplência absurda que a gente tem. Né? Como ele falou ali naquela data ali de 2014 para 2015, a gente teve os maiores níveis de inadimplência no crédito imobiliário. Então, isso criou aí amarras, né, para que o próprio sistema financeiro de habitação ele criasse mecanismos para tentar diminuir essa inadimplência. É um mecanismo de proteção, na verdade, para dar exatamente. continuidade ao mercado, né? Aí esses segmentos conseguem uma taxa de juros diferenciada, porque eles têm uma renda maior, né? E diminui, na visão dos bancos, claro, a possibilidade deles não pagarem as prestações. Legal. Ô, Pedro, a gente conversando aqui agora me deu uma outra dúvida até para poder oferecer para clientes, para investidores, tudo. Supondo que tenha três pessoas, certo? Uhum. Três amigos ali se juntam para comprar um loft para fazer investimento no Airbnb. Sim. Beleza? E aí o pessoal vai fazer essa aquisição através do financiamento bancário. Mas os três, eles são casados. As esposas desses três investidores entram também obrigatoriamente nesse financiamento bancário ou não? Seriam só as três pessoas independentes de elas ser casadas ou não? Vai depender do regime de casamento. Se for separação total, aí a esposa não iria ter nenhum tipo de relação ali. Uhum. Ela poderia, se ela quisesse, entrar como que a gente chama de interveniente anuente. Então, ela iria ali somente fazer a assinatura e dizer, não, estou aqui de acordo com essa operação que ele está fazendo e tal. E tudo mais. Mas se for comunhão parcial de bens... Se for comunhão parcial ou comunhão universal, no caso, aí ela não necessariamente precisaria entrar com renda, mas ela também teria direito. Não, sim, direito ela sim, teria que assinar ali e entrar como um dos proponentes. Mas aí, então, nesse caso, não seria possível fazer o financiamento, já que a Caixa permite no máximo 4 pessoas. 4 pessoas com renda. Essas 4 pessoas, cada um pode ter um cônjuge. Ah, então no caso a gente poderia... Que entraria sem renda. Não impediria, no caso, da que a transação fosse feita. Não impediria a transação, mas todos esses 4 que entrariam sem renda teriam que entrar como interveniente anuente. Certo. E eles também precisam estar sem nenhuma pendência no Serasa, sem nada, para estar limpinho. Exatamente. Já vi inúmeras situações do cara ter renda, ter tudo, e a esposa ou o esposo, enfim, estarem com a restrição simples e não conseguir financiar. E não conseguir financiar, né? Legal. Agora, entrando um pouco na nossa classe, corretores de imóveis, a gente gostaria que vocês explicassem aí para o pessoal qual a importância hoje de um corretor de imóvel trabalhar em conjunto, ou seja, ter um contador trabalhando com ele, né? Qual que é a importância hoje da prestação de serviço do contador para o corretor de imóveis? Regularização de renda, né? Basicamente. Porque a partir do momento que você tem um contador e você tem um CNPJ, vamos lá, se você... Geralmente, para contador é mais vantajoso estar no Simples Nacional. Então, você vai começar ali numa alíquota de 6%. Entendeu? Se você tiver na primeira faixa. Quanto se você tiver na pessoa física, pela renda da maioria dos corretores, até pelo valor das corretagens, você vai estar pagando ali 27,5% em cima do valor. Então, veja... Quando a gente tem um contador, e não só o contador, tá? Muita gente confunde ter um contador com ter contabilidade. São duas coisas diferentes. Ter um contador que te oferece um serviço de escrituração contábil,
você paga ali os 6% na primeira faixa do Simples Nacional para o anexo 3. E aí, após isso, todo o valor de lucro que você tem na sua empresa vai como rendimento isento no teu imposto de renda. Então, você vai pagar ali uma taxa entre 6% e 14%. E vai ter tua comprovação de renda sem precisar pagar nada mais por isso. Lembrando, tendo um contador que te ofereça um serviço de escrituração contábil. Hoje, o que a gente mais tem sentido em relação aos corretores que vêm conversar com a gente é que tem apenas o fiscal, ou seja, faz ali a tributação e não consegue fazer a comprovação de renda porque sem contabilidade não consegue fazer a apuração do lucro. Então, a única coisa que eu posso fazer é a distribuição através da presunção. Então, eu vou pegar teu faturamento, presumir 32% porque é serviço, tirar ali o imposto de renda e colocar o teu lucro. Aí, nem sempre é tão eficaz, porque às vezes a variação patrimonial que o cara tem, aquela presunção ali não é suficiente. Vocês conseguiram entender a questão? Sim. Só para a gente esclarecer mais para o corretor que está nos assistindo, qual que é o valor bruto hoje da primeira fase do Simples Nacional? Onde ele fica até 180 mil. Mas isso sobre a comissão dele, não é sobre a comissão dele, não sobre a venda. Exatamente. Quando a gente fala aqui das faixas, é sobre o faturamento do corretor. É o que entra para ele, é o que ele recebe. Exatamente, nada de valor do imóvel. Sempre o valor do faturamento dele que é só em cima das comissões. Uma coisa que acontece muito é, assim, existem corretores que trabalham em imobiliárias e existem corretores autônomos. Tá? Isso. O corretor que ele trabalha, que ele é autônomo, geralmente ele vai ter um custo maior, certo? Porque ele vai ter um escritório, ele tem os custos de fato para trabalhar. Sim. E um corretor que ele trabalha no imobiliário, ele não tem, certo? Então, se ele não fizer essa contabilidade, você está tirando a renda dele aí, praticamente 60% da renda dele para botar no lucro presumido, né? Então, se o cara teve um faturamento ali de 100 mil reais numa imobiliária, ele não teve um custo de 60% para trabalhar. Exatamente. Porque o custo dele foi gasolina, essas coisas, não sei o quê. Então, O imposto, assim, é uma margem muito alta, né? Então, a gente pegar e reduzir para 32% é muito complicado. Isso quando faz a presunção, porque às vezes nem faz, exatamente. Uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo, o que eles fazem? Eles se cadastram na prefeitura, como paga o ISS, né? Como autônomo. Isso, exatamente. Certo? E aí, Isso. quando exigem que ele emita uma nota fiscal daquele serviço, ele vai na prefeitura, tira a nota fiscal, paga lá, não lembro, acho que é 17%, né? Que paga a pessoa física na prefeitura daqui de Maceió. Você está falando em relação ao ISS? Isso. 5% de ISS. 5%? É porque autônomo também tem o recolhimento do INSS, né? Então fica bem pesado. E aí ele tira aquela nota fiscal dali, vai, recebe dinheiro e morreu. Né? Ele não faz a declaração no final do ano. E não comprova a renda. Daquela parte. Exatamente. ISS com mais essa outra contribuição fica quanto? Oi? O ISS mais a contribuição Ficaria em torno de uns 16%. 16%. Ele exatamente. vai pagar praticamente quase 3 vezes o valor que ele pagaria se ele tivesse Exato. muito Exatamente. E sem benefício nenhum. Isso. É. Porque ele vai pagar para conseguir receber a comissão dele, senão ele não vai receber. E depois, se ele precisar financiar um confeito, ele não vai conseguir Exato. financiar. porque Exatamente. E vai não ter só isso, uma sacada absurda que poucas pessoas sabem. Inclusive, eu vou falar, eu tava voltando ontem de viagem. Exclusiva, um corretor... viu? É Só exclusiva, pra essa o- daí, É o pulo viu? do gato, essa É o daí, pulo viu? do gato, é real aí, viu? Ontem um corretor me ligou desesperado, voltando de viagem, disse, Pedro, pelo amor de Deus, aquele financiamento que a gente fez de uma construtora, eles ainda não me pagaram, e que não sei o que acontece. O COFES, né, não só o CRES daqui de Alagoas, mas o COFES ele tem, não é uma norma nem nada que exija, mas existe como se fosse uma convenção que a construtora, quando um corretor que ele é autônomo, ele vai lá e faz e passa a nota fiscal autônomo, por exemplo, como vocês falaram aí que tem esse cadastro na prefeitura, ela tem até 5 dias úteis depois que ela recebe do banco para pagar aquele corretor. E o que acontece com as imobiliárias? Que se você é um corretor que tem CNPJ e paga o seu CRESPJ, você se equivale a uma imobiliária. Sim. Sim. Então, por convenção, né, por costume, principalmente aqui em Alagoas, o que é que as construtoras fazem? Putz, assinou o contrato de financiamento, às vezes só o compra e venda e tá esperando o financiamento, eles já pagam metade da comissão. Então, esse corretor demorou aí para receber basicamente 2 meses, porque ele não tinha um CRESPJ. Então, assim, é uma sacada que pouquíssima gente sabe, que até os próprios corretores não têm conhecimento disso daí. Então, ele vai estar sujeito a ficar esperando muito mais para receber a comissão dele se ele não tiver um CNPJ. Agora você pode fazer tua chamada, corretor, vamos abrir teu crédito jurídico e eu vou te ajudar a ganhar dinheiro. Exatamente. Mas planejamento tributário é a palavra. Exatamente. E essa parte daí da importância do corretor ter um contador é justamente o que o Pedro pode ajudar.
Com certeza o pediatra pegou clientes que queriam financiar e não conseguiam. Exatamente. E você sentando com o cliente ali, você consegue abrir a cabeça do cliente e às vezes até resolver uma venda. Sim. Exatamente. Então Você essa daí é a importância da parceria do corretor com o contador. É o que a gente costuma dizer com todos os entrevistados aqui. Qual que é a importância de parceria, o que é o corretor, o que o corretor representa hoje a profissão, né? Então a gente não é só um consultor de compra e venda. Muitas vezes você acaba virando psicólogo, você tem que entender um pouco de contabilidade. O contador também é um direito. psicólogo nato. Então a vantagem é essa. E muitos mitos também que se atrelam, muito corretor mesmo de conversa, mas por que você não tem um contador? Eita, porque é muito caro. Até é bom vocês explanarem isso. Qual que é o custo hoje para um corretor abrir uma empresa aqui no estado de Alagoas e qual o custo mensal para eles manterem essa, digamos, consultoria, né? Olha, a gente não pode aqui falar preço em relação à consultoria, porque isso vai variar de corretor para corretor. Depende muito da movimentação, Do né, faturamento, da situação da de cada movimentação, um, se tem algum funcionário, se não tem. Então, isso varia bastante. Mas, assim, Assim, não tem nem o que dizer. Imagine, você, como corretor, você pagar você mandar 30% da sua renda embora com a receita, quando com o contador, se você... Vamos botar ali que você não está mais na primeira faixa, você está pagando ali uma alíquota de 10%, mas uns 1%, digamos, do seu faturamento para o contador. Vamos supor que no final você fique em 15%. É melhor você estar em 15% ou você estar em 27,5%? Com certeza. Com certeza em 15%. Não, se a pessoa colocar a conta de padeiro, como a gente costuma falar, na ponta do lápis, Isso. ele com certeza... Hoje ele é fundamental para um corretor, que ele é o profissional, não digo aquela pessoa que acaba levando como plano B. Isso. É o profissional, que ele quer ter uma carreira, ele precisa de um contador, Além ele de mais precisa de um jurídico. credibilidade, né? Sim, Isso gera sim, credibilidade exatamente. com a construtora também. Hoje em dia, as construtoras, a maioria dos corretores hoje, que não tem a PJ, tem uma grande dificuldade na emissão de nota fiscal. Sim. Então, sempre é um Deus nos acuda. Ou não emite nota avulsa, ou recorre a colegas corretores que têm o CNPJ. Então, assim, gera credibilidade com a corretora também, com a construtora. Que aquele colega que empresta a nota fiscal, na verdade, ele está gerando renda Ele para tá ele. gerando- O cara só não ligou nisso Exatamente, ainda. Ele só não percebeu isso. É verdade. E tem outra sacada também importante quanto a essa questão, é que muitas pessoas não conseguem entender, assim, o que você tem o CNPJ, ele traz para você como profissional autônomo, tá? Porque quando você trabalha somente sem ter o CNPJ, acaba que você trabalha muito misturando o que você tem de conta pessoa física, né, com a sua conta profissional. Então, acaba tudo sendo somente na tua pessoa física ali. Uhum. Mas a partir do momento que você tem o CNPJ, você começa a encarar e saber o que você tem de custo, né? O contador, ele também vai poder te ajudar nisso, em chegar e dizer, olha, você tá gastando quanto de gasolina para você ali? Quais são os seus custos de anúncio de imóveis? Então, você começa a ter ali um custo operacional real. Na verdade, você começa a trabalhar, a ter uma empresa de fato. Isso, contador- você se torna um empresário. Contador é um investimento. Contador não é um gasto, é um investimento. É basicamente isso que eu tô querendo Eu trazer. já peguei situação uma vez de um amigo meu, ele falando, pô, meu negócio não dá dinheiro, não dá dinheiro. Eu falei, cara, quanto você ganha por mês? Ah, não sei. Quanto você gasta? Também não sei, não. O dinheiro vai entrando, eu vou comprando, vou pagando, não sei o que. Você tá fadado a dar errado, na verdade. Não existe gestão assim, né? Nenhuma. É uma coisa que eu falo pra todo mundo, principal, assim, que toda pessoa deveria ter, talvez deveria ser até uma matéria na escola, seria uma educação financeira. Sim, exatamente. Todo mundo deveria saber o quanto ganha e o quanto gasta. E parece uma coisa simples, mas se você perguntar pra muita gente, o cara não tem noção nenhuma. E setorizar os custos, os gastos. Né? Você gasta com o quê, né? É aquela tabelinha do que o pessoal fala no Instagram, 50% pra isso, 30% pra quê? 20% pra reserva. Cara, aquilo dali é uma coisa que deveria ter uma aula lá, um professor explicando pra todo mundo. Infelizmente Principalmente o corretor de imóveis, ele não é uma profissão que você tem um salário fixo. Então você precisa mais do que ninguém, mais todo mundo, vamos supor, teu colega lá, teu vizinho é funcionário público. Tudo bem, vai chegar no final do mês e ele tá com o salário dele lá. Ele é desorganizado, mas todo dia primeiro vai pingar o salário. Agora tem corretor que acontece que ele fica 3 meses sem realizar uma venda. Se ele não tiver planejamento financeiro, como que ele vai sobreviver? Ele vai gastar tudo no primeiro mês? Eu já vi, né? Lembra que época, quando a gente começou na Márcio Raposo, tinha um cidadão lá que ele era conhecido. Quando ele vendia, ele pegava a pranchinha dele, botava debaixo do braço e ia pra Noronha surfar. Ficava 30 dias surfando. Aí voltava sem R$1. Aí na época a gente tinha um sorteio de combustível, né? Sim. Ele vivia lá chorando por janela dele. Pô, pelo amor de Deus, me ajuda nesse sorteio, que eu tô sem dinheiro pra gasolina. Rapaz, mas você vendeu mês passado, você ganha aí R$10 mil.
Oxe, gastei tudo já, rapaz, fui lá pra Noronha e gastei o dinheiro. Então, acaba... Falta de maturidade gerencial, né? Porque muitas vezes, qual é o problema do autônomo quando ele trabalha sozinho? Ele não consegue se ver como uma empresa, que é o que ele é, né? É a falta de profissionalismo, na verdade. Né? Não tem a consciência de fato ali do que tá vivendo naquela situação. Né? E tem só uma coisa pra gente fechar isso daí. Uma sacada legal pra quem tá assistindo a gente que é corretor. Principalmente a gente viu o contexto da pandemia, como foi. Para os corretores foi muito bom. Mas foi um momento bom, né? Mas o mercado imobiliário. O mercado imobiliário em si. Mas tiveram corretores também que não conseguiram desenvolver. Com certeza. Né? E teve um corretor que estava conversando um tempo desse, acho que uns 3 ou 4 meses atrás, e ele falando de como o fato dele ter tido uma PJ, né, no momento que as vendas dele não estavam indo muito bem, ajudaram. Ele conseguiu tirar um Pronamp, conseguiu tirar um valor razoável e pegou esse valor aí justamente para investir em anúncios, fazer cursos sobre tráfego pago. Ele foi para um curso lá de imóveis de alto padrão que teve em São Paulo e hoje ele vende 3, 4 vezes mais. Deu uma decolada, né? Deu uma decolada. Então, pelo fato dele ter uma PJ, ele teve acesso a um crédito específico para ele poder levantar a empresa dele como corretor. E o Pronamp ainda tem uma coisa legal, que ele dá um ano. Dá uma carência de 1 ano. 1 ano de isenção, né? Então você pega um capital para você poder investir em si mesmo, que hoje o corretor ele não tem necessidade de ter um estoque, de ter um espaço físico absurdo, de ter a possibilidade de ter perdas com produtos perecíveis, né? O corretor ele precisa o quê? Ele precisa de ter ali dinheiro para poder fazer os anúncios dele, claro, ter bons contatos e captar imóveis. É basicamente isso. E o maior investimento que um corretor de imóveis, assim como em outras profissões, deve fazer é o conhecimento. Com certeza. Tá? O cara que tem o conhecimento, ele tá meio caminho andado já para ter sucesso. Exatamente. Na realidade depende, na minha visão hoje o corretor acomodado, o corretor que não estuda, não evolui, ele para no tempo. Sim. Principalmente com essas mudanças que a gente está tendo aí cada vez mais rápidas por causa das redes sociais, né? Então tem muito corretor que acha, principalmente o corretor de imobiliário, ele acha que ele tem que ficar lá parado no plantão, parado no escritório, esperando o cliente vir até ele, né? E não estuda, não se capacita. Quando chega o cliente, ele toma até um susto. Às vezes acaba perdendo a venda por falta de preparo, né? E coloca a culpa na imobiliária. Ou do gerente. A culpa nunca é dele, A culpa nunca é dele. Pois é, pessoal, tá chegando ao fim nosso episódio. Não é isso? Gostaria de agradecer, Pedro, Lorena, muito obrigado pela presença aqui, por ter participado conosco, ter aceitado o convite e vir para cá e explanar para as pessoas que estão nos assistindo sobre um pouco sobre essa parte de contabilidade e da parte também do financiamento bancário, tirar as dúvidas, que muitas dessas dúvidas aqui são com certeza as dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Isso, contribuíram bastante aí para a população, já digo, né, que vamos trabalhar bastante para intensificar aí as visualizações. E levar o conhecimento para todo mundo, né? Com o espaço certeza. está aberto aí para vocês fazerem Um encerramento, quiserem divulgar aí o trabalho de quiser vocês. chamar o pessoal para ir lá pro escritório. Não, também. com certeza, com certeza. Mas aí foi muito legal mesmo a oportunidade, foi algo diferente, né? Foi uma troca também de conhecimento com vocês, né? Porque sempre é bom você conversar com... Ainda mais que eu que sou correspondente bancário, né? Conversar com 2 corretores assim e trazer coisas que estão acontecendo realmente no dia a dia de vocês. É bom até para eu também ter absorver isso daí e saber no próximo momento que for necessário aplicar isso para uma situação real, né? E foi muito legal conhecer o podcast, né? O pulo do gato aí, o miau. E é isso, satisfação, pessoal. Apareçam lá no escritório pra gente tomar um cafezinho. Com certeza, aquele cafezinho é bom. Aquele cafezinho E é isso, agradecer, pessoal, pelo convite e falar para você que é autônomo, que está passando aí por um momento de transição de carreira, nos procure. A gente pode ajudar não só com questão tributária, mas assim, te ajudar realmente no seu negócio e te ajudar a se reinserir de forma mais estratégica no mercado. Com certeza. Obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço, pessoal. É isso aí, pessoal. Pessoal, lembra só de seguir a gente aí no canal do Instagram, ou no canal do YouTube, desculpa. E seguir a gente também lá no Instagram, no Miaucast. Beleza? Obrigadão, até a próxima.